Olá e seja bem-vindo à nossa 10ª aula do curso Encontrando Seu Propósito. Vamos estar dando seguimento aqui para que a gente possa entender um pouquinho mais antes de conseguir realmente aí elaborar daí a base, o fundamento para que você possa criar de uma maneira personalizada, né, o seu propósito, a sua missão de vida. Então, na aula 10, nós vamos falar um pouquinho sobre onde que nós devemos exercer o nosso propósito. Então, quando pensamos que o nosso propósito de vida está relacionado apenas a funções eclesiásticas, né, ou seja, ali dentro da igreja, ali, por maior que seja, tá? Caímos no erro de pensar que exercemos o nosso propósito somente dentro da igreja, em um ambiente religioso, e ficamos apegados às quatro paredes, quando na verdade o ideal é que nosso propósito assuma o lugar da nossa profissão, ou seja executado em paralelo com esta. Então a gente vê algumas passagens, Mateus 4,19, 2 Tessalonicenses, 1 Coríntios. E por que isso é importante? Geralmente, quando é dito assim, Deus tem um chamado, Deus tem um chamado, aí isso é relacionado ao serviço de dentro da igreja, né? Então, Deus tem um chamado, você vai ser pastor, você vai ser cantor, né, ou cantora, você vai ser missionário, enfim, né? Então, fica só aquela coisa restrita, aquele trabalho, né, que deve ser feito ali. E, na verdade, o nosso campo de trabalho é o mundo inteiro. E o mundo inteiro é muito mais do que fazer um serviço, né? O trabalho que pode ser feito, tanto pela demanda como pelas possibilidades que o mundo oferece, ele vai muito além disso, né? Por exemplo, eu costumo dizer que se a pessoa ela tem um trabalho de preservar uma determinada espécie, né? Se ela veio com essa missão, eu creio nessa missão. E ela preservando, vamos colocar aqui, por exemplo, o lobo-guará, né? Ela veio para preservar, para ajudar a preservar essa espécie. É a missão de vida dela, né? E aí, de repente, amplia um pouquinho, perdão, trabalha com outros animais, enfim. Mas a missão, o foco ali é preservar, né, aquela espécie. O que ela vai fazer? Ela vai fazer isso, e a pessoa pode perguntar, Fábio, o que isso tem a ver com pregação, com Jesus e tudo mais? Tem a ver que enquanto ela faz isso, ela prega a palavra. É interessante também a gente entender que a pregação da palavra, não que tenha sempre que ser assim, mas a gente tem modos de pregar a palavra. Então, um modo de pregar a palavra não anula o outro. Então, a gente tem o modo oral, né, verbalmente, a gente pregar ali a palavra, falando, conversando, enfim, e tem também sem nenhum tipo de palavra, mas só através do nosso comportamento, né? Porque o comportamento, o que acontece? O cristão que entendeu a mensagem do evangelho, ele tem uma cultura própria. Ele não eu nasci no Brasil, eu nasci na Itália, eu nasci na França, então eu tenho a cultura daquele país. Não, porque nós estamos num país, morando, residindo, né, ou nascemos ali, a nossa nacionalidade é brasileira, italiana, enfim, mas a nossa cultura, a partir do momento que a gente entrega a nossa vida ao Senhor, ela vai começar a ser moldada pela cultura do reino. Então, independente de onde eu esteja, a cultura do reino é que vai ser a minha cultura. Então, a cultura do reino de Deus, independente do país que eu habito. Então, isso vai, com certeza, independente do lugar, chamar atenção. E cada vez mais, porque quanto mais as trevas tomam conta, como tem acontecido atualmente, né, que a gente vê realmente uma situação de treva no mundo. Então, mais as luzes ficam em evidência. Se você coloca uma vela, né, num dia de sol, a vela não vai fazer diferença. Agora, se você coloca uma vela acesa, né, num ambiente dentro de uma caverna, por exemplo, completamente escuro, então vai
vai ficar em evidência aquela luz ali, né? Vai surtir um grande efeito. Então, é o que vem acontecendo. Qualquer ambiente que a gente se posiciona com a cultura do reino, com a postura de Deus, né? Realmente como representante do reino de Deus, com certeza isso vai chamar a atenção, né? E creio, né, de sempre, de uma maneira positiva, né? Por mais que de repente a pessoa possa achar estranho determinados tipos de comportamento, mas é a nossa postura. Isso vai gerar, pelo menos, no mínimo, uma curiosidade. Por que você age assim? Por que você come de tal maneira? Por que você, né, faz isso de tal jeito? Ou por que você não faz tal coisa? Entendeu? Então, isso é bem importante. Então, na aula 10 aqui, a gente conclui, né, com esse raciocínio, que o nosso lugar de trabalho, nosso local de trabalho, o local do cristão, né, ele não deve fazer separação. Né? Ah, eu trabalho na igreja, aí é para Deus. E aí, o meu trabalho já não é para Deus, é para mim. Não é bem assim, né? A não ser que você realmente tenha um trabalho onde você só está ali para você ter um recurso, né? Então aí não faz parte do teu propósito. Mas, mesmo assim, ainda é algo onde você serve a Deus, né? A escravidão, ela não é o ideal de Deus, mas quando a Bíblia orienta aquele que se encontra nessa posição de escravo, ela fala: sirva o seu Senhor como se você estivesse servindo a Deus, né? Então, na verdade, tudo que a gente faz, 1 Coríntios 10:31 fala sobre isso, tudo que a gente faz tem que ser para a glória de Deus. Não tem separação entre, isso aqui é para Deus e isso aqui é para mim. Não, tudo é para Deus, né? Mas tem coisas relacionadas à eternidade e tem coisas que são efêmeras, que são seculares, que pertencem a este momento, ok? Mas que também é deve ser feito, né, para a glória de Deus. Então, nos vemos na aula 11. Até a próxima. Que Deus te abençoe.